Meu nome é Camila, e se tem algo que sempre definiu minha vida foi a busca por amor genuíno. Nunca precisei de grandes demonstrações para me sentir especial, um bilhete escrito à mão, um café entregue na cama em dias difíceis, uma mensagem inesperada durante o trabalho. Para mim, eram essas pequenas coisas que falavam mais alto que qualquer joia ou viagem. Quando conheci Caio, achei que finalmente tinha encontrado alguém que entendia isso. Desde o começo, ele parecia ser diferente dos outros homens que passaram pela minha vida. Tinha um jeito carinhoso, atento, sabia me ouvir como poucos. Me conquistou nos detalhes, nos gestos sutis, nos olhares silenciosos que diziam: "Você é importante para mim". Por isso, quando meu aniversário de 28 anos se aproximou, eu não criei expectativas extravagantes. Queria apenas um jantar a dois, uma tarde tranquila, talvez um filme e brigadeiro no sofá. Eu já era feliz apenas por tê-lo comigo. Na manhã do meu aniversário, acordei com um beijo suave na testa. Abri os olhos e vi Caio sorrindo, segurando uma bandeja de café da manhã improvisado. Pão na chapa, suco de laranja e flores colhidas do nosso jardim. Meu coração se encheu de ternura. "Feliz aniversário, minha vida", ele disse, acariciando meu rosto. "Hoje você vai ter o melhor presente de todos." Ri, sem imaginar o que ele estava preparando. Brinquei que aquele café já era o melhor presente possível, e ele apenas piscou para mim, dizendo que ainda era cedo para surpresas. Passei a manhã sentindo uma mistura deliciosa de ansiedade e felicidade. Recebi ligações da minha família, mensagens de amigas, colegas de trabalho me desejando felicidades. Caio parecia ainda mais carinhoso do que o normal, se movimentando pela casa com um ar de mistério, escondendo algo que me fazia sorrir de expectativa. À tarde, ele me chamou até a garagem. Nas mãos, uma pequena caixa preta com um laço vermelho. Meu coração disparou. Um anel? Um colar? Não era o valor que importava, era o gesto, o significado. Abri a caixa com mãos trêmulas e encontrei uma única chave, brilhante e nova. Olhei para Caio, confusa, e ele sorriu, com olhos cheios de entusiasmo infantil. "É a chave do seu presente. Vem ver." Ele me guiou pela mão até o canto da garagem. Debaixo de uma lona cinza, ele puxou com um movimento teatral e revelou um carro. Um carro de verdade. Um modelo popular, simples, mas exatamente do jeito que eu sempre comentava querer. Discreto, econômico, perfeito para mim. Fiquei em choque. Levei alguns segundos para processar. "É seu, Camila. Tudo no seu nome. Você merece isso e muito mais", ele disse, me abraçando forte. Meus olhos se encheram de lágrimas. Tirei fotos, gravei pequenos vídeos, mandei para minha mãe, para minha irmã Sofia, para minhas amigas do trabalho. Estava tão feliz que parecia viver um sonho. Era muito mais do que eu esperava. Mais do que eu imaginava ser possível para mim. Caio parecia tão genuíno, tão feliz em me ver emocionada, que em momento algum desconfiei de nada. Pelo contrário, me senti a mulher mais amada do mundo naquele instante. Naquela noite, ele sugeriu fazermos um passeio especial para estrear o carro. Preparou uma pequena cesta com frutas, vinho e pães, dizendo que me levaria para um lugar incrível, de onde poderíamos ver a cidade inteira iluminada. Eu estava tão animada que nem percebi a pressa dele em sair, nem a maneira como ele evitou detalhes sobre o destino. Entrei no carro nova, com cheiro de estofado limpo e plástico recém-tirado. Ri sozinha, me sentindo boba e feliz. Caio ligou o rádio, escolheu nossa música favorita e cantou desafinado no caminho, me arrancando gargalhadas. Tudo parecia perfeito demais. Seguimos pelas ruas movimentadas, cheias de luzes, pessoas, barulho. Mas logo Caio pegou uma estrada diferente, menos iluminada, afastando-se do centro. "Tem certeza que é por aqui?", perguntei, meio rindo, meio desconfiada. "Confia em mim, você vai amar", respondeu ele, passando o braço por cima do meu ombro. Deixei pra lá. Me forcei a relaxar. Era o meu aniversário. Era meu namorado. Era o melhor dia da minha vida. Mas conforme avançávamos, o cenário mudava. As luzes da cidade foram ficando para trás,
substituídas por escuridão, árvores altas e retorcidas nas margens da estrada. O asfalto dava lugar a um caminho de terra batida, com buracos e galhos secos. O silêncio da noite começou a pesar. Até o rádio foi desligado. De repente, tudo parecia errado. Meu coração, antes tão leve, começou a pesar no peito. Cada metro que avançávamos aumentava uma sensação desconfortável, uma inquietação difícil de explicar. A estrada se estreitava cada vez mais, como se a própria natureza quisesse nos engolir. É muito longe? Perguntei, tentando manter o tom leve, apesar da tensão na minha voz. Quase lá, ele respondeu, olhando fixamente para a frente. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Que talvez ele estivesse nervoso por tentar me surpreender. Que talvez fosse só o medo bobo do desconhecido. Mas, no fundo, uma parte de mim já começava a gritar. Um instinto primal, forte, quase físico. De repente, ele virou bruscamente para uma trilha ainda mais fechada, cercada de mato alto. O carro chacoalhava com os buracos, e eu me segurava no painel, desconfortável. O medo, que antes era apenas uma sombra, agora tomava forma dentro de mim. Eu queria perguntar para onde estávamos indo de verdade. Eu queria pedir para voltar. Mas algo no jeito dele, no olhar fixo e tenso, me impediu. Algo estava errado. Muito errado. Mas naquele momento, entre o medo crescente e o amor que ainda tentava desesperadamente acreditar, permaneci em silêncio. Sem saber que, a poucos minutos dali, o presente que Caio preparou para mim se revelaria como a armadilha que quase acabaria com a minha vida. O carro continuava a avançar pela estrada cada vez mais apertada. Eu sentia o cheiro da terra molhada, a umidade no ar e o som dos pneus lutando para se manter firmes no terreno irregular. Meu corpo estava tenso, os músculos contraídos, como se meu próprio organismo estivesse alertando para algo muito errado. A luz das faróis cortava a escuridão, mas parecia não ser o suficiente para dissipar a névoa densa de medo que começava a envolver meu coração. Caio estava quieto, mais quieto do que nunca. Eu já não reconhecia mais seu semblante. O homem ao meu lado não parecia o mesmo que me abraçava nos momentos felizes, que me fazia rir com suas piadas bobas e me olhava com amor. Seus olhos estavam vazios, distantes, e a expressão em seu rosto era fechada, sem traços de humanidade. Eu tentei ignorar o medo crescente, mas ele se infiltrava em meus pensamentos como uma sombra. O que ele estava fazendo? Onde estávamos indo? O que ele estava planejando? As perguntas giravam na minha mente a cada segundo, mas ele não dizia uma palavra. A sensação de estar sendo conduzida para um destino desconhecido me consumia, e a cada curva que passávamos, a cada árvore que se alinhava ao nosso lado, o peso da situação se tornava mais claro. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o que. Caio, você pode me explicar onde estamos indo? Minha voz saiu trêmula, mais como um sussurro desesperado do que uma pergunta. Ele olhou para mim rapidamente, mas não respondeu. A única coisa que ele fez foi apertar as mãos no volante, como se estivesse se segurando, e então a tensão na atmosfera se intensificou. Por que não me diz nada? Pensei. O medo já não era mais uma sensação passageira. Ele estava se enraizando profundamente, como uma planta venenosa. Eu queria confiar nele, como sempre fiz, mas as ações dele estavam desafiando tudo o que eu sabia sobre ele. A pessoa em quem eu confiava estava se transformando em alguém que eu não reconhecia. O silêncio era esmagador, e eu podia ouvir o som do motor como se fosse o batimento do meu próprio coração. Estávamos indo para um lugar que eu não sabia, e a sensação de abandono foi tomando conta de mim. Era como se ele estivesse me levando para algum lugar onde não havia mais volta. De repente, o carro freou bruscamente. A força do impacto me fez cair para frente, e eu instintivamente me agarrei ao banco para não me chocar contra o painel. Olhei rapidamente para Caio, mas ele já estava saindo do carro. Caio! O que está acontecendo? Gritei, tentando controlar a voz que tremia de pavor. Ele não me respondeu, mas não precisou. Sua atitude era tudo o que eu precisava entender. Ele estava me deixando aqui, no meio do nada, sem sequer um olhar de explicação.
Senti um calafrio profundo correr pela minha espinha. Algo estava errado, muito errado. Eu estava começando a perceber que talvez o presente que ele me dera não fosse um gesto de carinho, mas uma armadilha. Com as mãos geladas, desci do carro e olhei ao redor. Estávamos em uma clareira isolada, cercados por árvores altas e escuras. O som da natureza parecia abafado, como se até os animais soubessem que algo não estava certo. O ar estava pesado, e eu sentia como se estivesse sendo observada. Olhei para Caio, que já se afastava na direção de uma trilha que se perdia nas sombras. A presença dele parecia imensa, como se sua energia dominasse aquele espaço, mas sua atitude não era a de alguém preocupado com o bem-estar de outra pessoa. Respirei fundo, tentando reunir a coragem necessária para enfrentá-lo, mas, ao dar o primeiro passo, algo me impediu. A sensação de que eu estava sendo observada, de que eu estava sendo caçada, me paralisou. Um grito ecoou na minha mente, mas eu não sabia se era meu ou se era uma reação instintiva ao perigo que se aproximava. De repente, Caio voltou até mim. O som dos seus passos na terra molhada foi como um prenúncio, e seu semblante estava mais sombrio do que nunca. Ele olhou para mim sem expressão, e as palavras que ele disse em seguida caíram sobre mim como uma lâmina afiada. Você não precisa saber, ele murmurou, e a maneira como ele disse isso, fria e impessoal, cortou minha alma. Eu fiquei sem palavras. Como ele podia ser tão cruel, tão indiferente? Como ele pôde me trazer até aqui, para esse lugar, sem sequer me dar uma explicação? O medo, antes apenas uma presença distante, agora tomava conta de mim, uma sensação de sufocamento que parecia não ter fim. Eu tentei entender, tentei processar o que estava acontecendo, mas estava tudo confuso demais. Meu mundo estava desmoronando, e a pessoa que eu amava estava me tratando como se fosse um estranho. Eu não reconhecia mais Caio. Não havia mais amor nos seus olhos. Havia frieza, indiferença, algo que eu não sabia definir, mas que me fazia tremer por dentro. Caio, o que você está fazendo? O que você quer de mim? Eu disse, minha voz falhando. A desesperança estava tomando conta de mim. Mas, ao invés de uma resposta, ele simplesmente fez um gesto com a mão, indicando que eu seguisse. O gesto foi simples, mas foi como se ele me estivesse conduzindo para um destino sombrio e inevitável. A dor que senti ao ser tratada daquela forma me cortou mais do que qualquer palavra poderia ter feito. Eu comecei a caminhar, mais por impulso do que por vontade própria, tentando entender, tentando encontrar algo, algum vestígio da pessoa que Caio havia sido, mas nada. A cada passo que dávamos, o mundo à minha volta parecia mais frio, mais distante. Ele não disse mais nada durante a caminhada, mas eu sabia que ele tinha algo em mente. Finalmente, chegamos a um pequeno acampamento. Não havia nada ali além de uma mesa de madeira antiga, algumas cadeiras quebradas e uma fogueira apagada. O ambiente era desolado, como se estivesse abandonado há anos. Foi ali, no meio daquela cena melancólica e desoladora, que Caio se virou para mim e me olhou pela primeira vez de uma maneira diferente. Seus olhos estavam duros, intransigentes. Este foi o presente, Camila, ele disse, a voz firme. Agora, você verá o que acontece quando alguém como você tenta me enganar. O peso daquelas palavras caiu sobre mim como uma marreta. Eu não entendia, mas, ao mesmo tempo, tudo começou a se encaixar. O presente não era um carro, não era uma surpresa. Era um jogo. E eu havia entrado nele sem saber. A dor de ser enganada, de ter sido manipulada por alguém que eu amava, queimou meu peito como fogo. Eu tentei reagir, tentar entender, mas as palavras se embolaram na minha garganta. Caio deu um passo para trás, ainda com aquele olhar impassível. E, naquele momento, eu soube que não havia mais escapatória. O que estava por vir não seria algo que eu conseguiria entender. Eu estava em um jogo que ele controlava, e eu não sabia as regras. Eu estava paralisada. Aquelas palavras de Caio, ainda frescas em minha mente, ecoavam como um pesadelo que se arrastava em cada canto da minha consciência. Eu olhei para ele, tentando decifrar seu comportamento, tentando encontrar um vestígio de humanidade nas suas feições, mas era como se ele tivesse se tornado um estranho.
O homem que eu amava, o homem com quem havia compartilhado tantos momentos, estava agora diante de mim, mas o olhar vazio e calculista que ele me lançava não era o olhar de quem eu conhecia. Algo muito errado havia acontecido, e eu estava no centro de tudo isso, sem saber para onde ir. O ar estava denso, pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Eu sentia o cheiro da terra molhada e a umidade no ar, mas nada disso conseguia dissipar a sensação de sufocamento que me tomava. Eu queria falar, mas as palavras se perdiam. Meu peito estava apertado, e o medo se misturava com uma raiva crescente. Eu estava prestes a explodir, mas não sabia se o que eu mais queria naquele momento era gritar ou chorar. Caio, por sua vez, parecia completamente imune à minha agonia. Ele estava em pé, calmo, mas com uma expressão de frieza que me fazia tremer. Eu não sabia como ele havia se tornado essa pessoa. Eu não sabia como ele tinha chegado até esse ponto. Eu sempre acreditei que nosso amor era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo, qualquer crise. Mas agora, eu via que estava completamente enganada. Você nunca entendeu, Camila, disse Caio novamente, sua voz baixa e ameaçadora. Nunca entendeu que não é sobre o que você quer, mas sobre o que eu preciso. E agora, você vai entender. O medo cresceu em mim, e eu me vi tentando controlar minha respiração. Eu estava em desvantagem, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele parecia saber algo que eu não sabia, algo que me fazia sentir como se estivesse à beira de um abismo, prestes a cair sem saber como me salvar. Eu queria questioná-lo, queria saber o que estava acontecendo, mas as palavras falhavam quando eu tentava dizê-las. Caio, por favor. Minha voz saiu trêmula, quase uma súplica. O que está acontecendo? O que você quer de mim? Eu não sei do que está falando. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se afastou lentamente, caminhando até uma mesa de madeira que estava ali perto, sem pressa, como se tivesse o tempo todo do mundo. Ele parecia tão seguro, tão firme em sua convicção. E foi quando ele se virou de volta para mim que eu vi algo que fez meu estômago revirar. Na mão dele, ele segurava uma caixa de madeira simples, mas com algo muito sinistro sobre ela. O que havia dentro? Minha mente estava girando. Eu sabia que algo muito errado estava prestes a acontecer. Eu me preparei para o pior, mas o pior parecia sempre mais sombrio do que eu poderia imaginar. Com a calma de um homem que já havia feito isso muitas vezes, Caio abriu a caixa, revelando o que estava lá dentro. Uma foto nossa, rasgada, sendo desenrolada de forma meticulosa. A imagem do nosso casamento, agora destruída, cortada, e no meio dela, algo que fez o sangue subir até minha cabeça. Uma carta, com a minha assinatura, mas as palavras, aquelas palavras não eram minhas. O coração bateu forte no peito. Aquela carta não era minha. Eu nunca a tinha escrito. E, ainda assim, a assinatura era minha. A sensação de pavor tomou conta de mim, como se a terra tivesse se movido debaixo dos meus pés. O que é isso, Caio? A pergunta saiu de mim como um sussurro, quase como se eu estivesse pedindo uma explicação, uma justificativa para o impossível. O que você fez? O que significa isso? Ele olhou para a carta, em seguida olhou para mim, e a maneira como ele fez isso foi quase como se estivesse examinando uma peça de teatro. Cada movimento dele estava calculado, meticulosamente planejado. Ele não estava mais agindo por impulso. Ele estava me fazendo ver algo que eu não queria ver. Ele estava me empurrando para um abismo e queria que eu caísse. Você não sabe o que está acontecendo, Camila, disse ele, com uma calma imperturbável. Você acha que sabe, mas não sabe. Eu sou mais inteligente do que você pensa. E eu vou te mostrar quem você realmente é. Eu não sabia o que ele estava insinuando. Minhas mãos estavam trêmulas, e a necessidade de entender o que estava acontecendo me consumia. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia um desconforto profundo, como se ele tivesse descoberto algo sobre mim que eu mesma não soubesse. Algo sombrio, algo escondido. Caio então se aproximou ainda mais, e o medo aumentou. Eu me afastei instintivamente, mas ele não parecia se importar. Ele deu um passo à frente, com os olhos fixos nos meus.
Você acha que só eu sou capaz de mentir, Camila? Você acha que só eu tenho segredos? Eu sei o que você fez, sei o que você tentou esconder. Ele respirou fundo, como se estivesse saboreando o momento. Agora, você vai ver o que acontece quando alguém como você se mete comigo. Eu olhei para ele, e a sensação de impotência foi esmagadora. O que ele estava dizendo? O que ele sabia? Eu não sabia o que mais ele tinha em mente, mas algo me dizia que essa era a ponta do iceberg. O que quer que fosse, Caio estava prestes a destruir tudo o que eu acreditava ser verdade. Ele estava pronto para me expor, para me destruir. E eu, mais do que nunca, sentia que estava sozinha. Mais sozinha do que nunca. Eu respirei fundo, tentando encontrar alguma força dentro de mim. Mas a verdade é que eu estava perdendo o controle. Eu estava dentro de um labirinto de mentiras, e não sabia mais como sair. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas Caio estava me empurrando para mais fundo, para um lugar sem saída, onde a única coisa que eu podia fazer era lutar para sobreviver. Eu olhei para ele, mas ele já estava se afastando, sem pressa. Ele parecia estar no controle, como se soubesse exatamente o que faria a seguir. E eu não sabia o que esperar. Só sabia que o pior ainda estava por vir. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!